Como eu havia dito, já estou aqui prestes para poder falar dos erros, 41 erros comigo do Cacau Felipe, mas hoje vamos falar do primeiro erro que o Cacau Felipe ele aborda, ou que o Cacau Felipe ele fala com toda a exatidão. O primeiro erro está no livro de Cacau Felipe, 61, versículo 8, onde ele diz que os profetas eles são deuses e os profetas eles são anjos. Este é o primeiro erro. Primeira coisa, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que não tereis outros deuses a não ser o próprio Deus. Como é que Cacau Felipe ele afirma que os profetas eles são Deus, se o próprio Deus ele afirma que não teremos outros deuses além dele? Logo, nós conseguimos encontrar aqui que Cacau Felipe ele precisa ocupar, ou ele quer ocupar a posição de Deus. E quem todo aquele que quer ocupar a posição de Deus, ele é chamado como o anticristo. Agora, nós conseguimos observar aqui que Cacau Felipe ele fundamenta com base que Davi, que Moisés, que entre outros profetas, eles, não é, embora tendo cometido seus erros, eles eram tidos como deuses, eram tidos como anjos. Mas sendo desta maneira, o Cacau Felipe é como Deus, né? Quando é visto como Deus, tipo, não, eu posso fazer as minhas regras, eu posso traçar as minhas regras, não, porque eu sou Deus, não, eu sou anjo, não, como sou um profeta, então eu posso fazer aquilo que eu bem me quiser. Não é assim como a Bíblia ela diz. A Bíblia diz que apenas existe um Deus é esse todo poderoso, todo criador de todas as coisas que existem no mundo. Com isso, o Cacau Felipe ele afirma também que os profetas eles são justificados por Deus, isto é, os seus pecados apenas Deus ele pode justificar. Mas se nós queremos prestar muita atenção, quando Davi ele pecou, quando Moisés ele pecou, todos eles se arrependeram e que se confessaram diante de Deus por reconhecer que Deus realmente ele existe. Mas Cacau Felipe ele não é assim. Para Cacau Felipe a sua própria justificação vem de Deus. Não há nenhum outro homem que pode dizer que Cacau Felipe ele está equivocado ou ele está enganado por ser ou por se tratar de um profeta enviado por Deus. Mas naquilo que nós sabemos, existiram muitos profetas enviados por Deus que erraram, que caíram, mas confessaram ou se arrependeram diante de Deus e eles confessaram sobre os seus pecados. Com isso, Cacau Felipe ele afirma categoricamente que ele é Deus e ele é anjo. Será? É verdade isso aí? Cacau Felipe é aquele maluco que diz assim, não, se Salomão teve não sei quantas mulheres, também posso ter. Se Davi teve não sei quantas mulheres, também posso ter. Afinal, por que eu não posso ter se eu sou profeta desta geração? Maluco, doideira. Por isso, todo aquele que segue Cacau Felipe tem uma doideira, tem uma coisa na cabeça que ele não presta muita atenção. Se querem prestar muita atenção, não é? Esse grupo Davi, esse grupo Salomão, viveram num período de tempo em que ter duas, três, quatro mulheres não é problema. Porque entre eles se casavam entre primos, entre irmãos, isso não era nenhum problema. Mas nessa geração, nesse momento que nós vivemos, na era de Cristo, ter mais de duas mulheres, isso chamamos de que? Vocês me ajudem lá, né? Mas é isso aí mesmo, né? Ter mais de duas mulheres perante na era de Cristo, isso já é tido como um pecado, porque é um homem para cada mulher. Agora, nós conseguimos ver que o perfil de Cacau Felipe não é um perfil de uma mulher para cada homem. Nós conseguimos ver que o perfil de Cacau Felipe é daquele, um homem para 7 mulheres. Isto é, diante de Deus agora, isto é pecado. Mas isso é visto como algo normal, porque ele é profeta, ele pode ter muitas mulheres. Com isso, nós descobrimos que Cacau Felipe ele quer assumir a posição de Deus. Em outras palavras, ele quer estar no trono que pertence a Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas para isso, o que ele faz? Ele tem que ensinar às outras pessoas que ele, como sendo o profeta enviado nesta geração, ele é Deus, ele também é anjo. Mas aquilo que não é verdade, aquilo que não consta da verdade, a Bíblia fala uma coisa e ele fala outra coisa. A pergunta que fica é, que Deus esta pessoa serve, se mesmo ele sendo um profeta, a algum momento ele já leu o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 2. Nós não sabemos. Mas o livro de Êxodo diz lá, não tereis outro Deus, além dele, Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Agora, qual é a percepção, ou qual é a ideologia que ele está a ensinar às pessoas, sabendo que não existe nenhum profeta que foi Deus, desde o tempo do grupo Noé, desde o tempo do grupo Abraão, todos eles assumiram que apenas existe um Deus. Logo, nós conseguimos ver aqui, estamos diante de um charlatão. Então, este é o primeiro erro, e gravem e partilhem aquele beijão. Obrigado.